O Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 13 em diante. Vou pedir que a comunidade fique de pé para a leitura reverente do Evangelho. Evangelho segundo Lucas, capítulo 12, versículo 13 em diante. Amém? Quem achou no celular ou na Bíblia mesmo, pode acompanhar a leitura. Neste ponto, um homem que estava no meio da multidão falou: Mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico produziu em abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei? Pois não tenho onde recolher meus frutos. E disse: Farei isto: destruirei meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Assim é o que entesoura para si e não é rico para com Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos ilumine ao refletirmos sobre a sua palavra. Podemos assentar. Feita a leitura do Evangelho, eu gostaria também que a gente lesse lá no livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 1 até o versículo 10. Eclesiastes, capítulo 9, versículo 1 a 10. Como diz o reverendo Wesley, vamos fazer um estudo bíblico hoje, né? Deveras me apliquei a todas essas coisas para claramente entender tudo isso. Que os justos e os sábios e os seus feitos estão nas mãos de Deus. E se é amor ou se é ódio que está à sua espera, não sabe o homem. Tudo lhe está oculto no futuro. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao perverso, e ao puro e ao impuro. Tudo ao que sacrifica como ao que não sacrifica, ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme juramento. Este é o mal que há em tudo que se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo. Também o coração dos homens está cheio de maldade, nele há desvarios enquanto vivem, depois rumo aos mortos. Para aquele que está entre os vivos há esperança, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa alguma. Nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor e ódio e inveja, para eles já pereceram. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras. E em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes, e jamais falte o óleo na tua cabeça. Goza a vida com a mulher que amas, todos os teus dias e a tua vida fugaz, aos quais Deus te deu debaixo do sol. Porque esta é a tua porção nesta vida, pelo trabalho com que te afadigaste debaixo do sol. Tudo quanto te vier à mão, faz-o conforme as tuas forças, porque no além para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Eu fiz, esses dois textos estão nas nossas leituras da semana, e eu fiz questão de ler junto o Evangelho e este texto de Eclesiastes, que parece um texto meio deprimido, não parece? E quem escreveu isso aqui estava numa depressão bem brava, olhando para a vida, e na verdade Eclesiastes já começa com o pregador, né, o autor, dizendo assim: olha, tudo que tem debaixo do sol, tudo que tem na vida, na terra, é vaidade, né? A gente fala vaidade, às vezes a palavra vaidade tem um sentido meio da ideia do luxo e tal, mas é a ideia de vanidade, a ideia de efemeridade. A palavra vem da palavra sopro, é uma coisa rápida, é uma coisa que passa, é aquilo que passa e passa rapidamente. E eu convido os irmãos e as irmãs a lerem o livro de Eclesiastes com bastante atenção,
e cuidado, porque é um livro que de fato nos provoca grandes reflexões, porque ele diz algumas verdades que nós precisamos encarar. E eu vou começar com elas e depois chegar na fala de Jesus. E eu quero então propor para a gente um contraste entre duas maneiras de pensar a vida e pensar a nossa própria existência neste mundo. Esse texto que nós acabamos de ler, de Eclesiastes, ele coloca algumas realidades, sim. Nós gostamos de acreditar que se alguém é bom, se alguém é justo, se alguém é correto, se alguém ama o próximo, se alguém é fiel a Deus, não lhe sucederão infortúnios. Eu estou usando uma palavra estranha, né? Não lhe sucederão coisas ruins. Não lhe sucederão doenças, tristezas, perda de dinheiro, tragédias familiares. Mas, se nós pararmos para pensar um pouquinho, o pregador aqui já diz, e nós conhecemos por experiência própria, que isto não é verdade. Não é verdade, e às vezes traz inclusive nas falas das pessoas uma perversidade na fala. Eu vi outra vez alguém falando outro dia, alguém que dessas histórias, né, que atrasou, perdeu um voo, e aí o avião caiu, morreu todo mundo, e a pessoa não morreu. Ai, Deus fez um livramento. E peraí, você está dizendo, deixa eu só entender que Deus te escolheu particularmente para que você não estivesse naquele avião, e aí todas as outras famílias, todas as outras crianças, todas as outras mães, todos os outros pais morreram. De maneira trágica, de maneira terrível. Mas a verdade verdadeira é que é preciso muito auto-engano para nós dizermos que aquelas pessoas que servem a Deus não lhes passa dificuldade. O Salmo 91, ele trata essa questão com uma ideia muito... Por que os justos sofrem também? Porque nós acreditamos numa pregação que não é da teologia da prosperidade, virou uma moda falar desse trem de teologia da prosperidade como se isso fosse alguma coisa nova, como se isso explicasse tudo, né? Mas esta ideia que já está lá no Velho Testamento, já está nas culturas antigas muito grande, é: se você servir a Deus ou aos deuses, se você fizer os sacrifícios direitinho, se você fizer as coisas certas da religião, você vai evitar de passar perrengue, você vai evitar de passar dificuldade. Só que isso não é verdade. Coisas ruins acontecem com pessoas boas. E a pergunta é um problema porque o pressuposto é um problema. Por que deveria ser de outra forma? Porque Deus vai proteger, então as pessoas, em última instância, o raciocínio é de que as pessoas que servem a Deus, as pessoas boas, as pessoas corretas, não deveriam morrer. Ficou famosa essa semana uma fala, né, de alguém dizendo: as orações do Gilberto Gil pela filha, lá na sua religião de matriz africana, são uma barbaridade ou diabólica, e a prova é de que ela morreu. Gente, isso é um mínimo perverso. Quem de nós nunca perdeu um ente querido, por mais que tenha orado, e orado do jeito certo, e feito o jejum do jeito certo, e feito a campanha certa, e a pessoa que você amava sofreu, a pessoa que você amava faleceu? A minha idade permite que essas histórias sejam, quando a gente é mais jovem, é mais fácil de cair nessa ilusão. Quando a gente tem mais idade como eu, a gente percebe que não, que pessoas boas sofrem. Pessoas boas têm câncer, pessoas boas perdem seus filhos, pessoas boas têm dificuldade. E não há nenhuma palavra verdadeira de Deus ou de Jesus que diga que o fato de você servir a Jesus será um campo de força, tipo a mulher invisível faz assim, um campo de força que vai te proteger de todo. Não há essa promessa. Hebreus capítulo 11, que fala dos heróis da fé, fala de grandes vitórias. Venceram exércitos, fizeram isso, conseguiram só. E aí ele continua: alguns foram cerrados, alguns foram isolados, alguns foram exilados. É preciso encarar o fato de que a vida humana debaixo do sol é uma vida que sim passará e poderá passar por dificuldades. E se a nossa esperança em Deus, se a nossa relação com Deus estiver
pensada como uma espécie de patuá, como uma espécie de escapulário, como uma espécie de manto de proteção, como uma espécie de campo de força, nós estamos nos preparando para a decepção, porque não é assim. Mas como nós vivemos então a vida? Não podemos orar, não devemos orar? Devemos. E eventualmente haverá livramento, sim. Eventualmente haverá cura, mas eventualmente não haverá. E o que nós fazemos? E eu acho que a fala do pregador e a fala de Jesus apontam para duas possibilidades de enfrentamento da vida que é dura, da vida que é difícil, da vida que eventualmente vai acabar e nós todos morreremos. Como é que nós enfrentamos isso? E aí o pregador tira uma consequência. Depois de ver que não há um seguro de proteção para aqueles que servem a Deus, porque ele diz, né, inclusive aquele que sacrifica, aquele que não sacrifica, o justo e o injusto, todos eles sofrem, todos eles morrem, todos eles passam dificuldades. Ele diz, vai pois, portanto, em consequência, come com alegria o teu pão e bebe gostosamente o teu vinho. Em todo o tempo sejam alvos as tuas vestes, goza a vida com a mulher que tu amas. Eu diria que aqui nós temos uma perspectiva que é, diante da finitude da vida, diante da incerteza da vida, diante da imprevisibilidade da vida, é preciso viver a vida. É preciso gozar a vida. É preciso aproveitar os momentos. É preciso degustar cada momento. E ele dá alguns exemplos. Come com alegria o teu pão e bebe o teu vinho. Eu não quero ficar divagando demais sobre isso, mas outro dia eu estava pensando, nós perdemos um pouco o hábito de fazer uma oração na hora da comida, na hora antes de comermos, porque talvez ela tenha ficado mecânica para muitos. E eu estava assistindo uma sériezinha, reassistindo, que eu já vi 2 vezes, mas estava apresentando para os meus filhos. Uma série japonesa chamada Midnight Diners, o Jantar da Meia-Noite. E aí eu estava prestando atenção que os japoneses usam sempre uma palavra, que eu não sei, Tanaka não está aqui para me ajudar, mas uma palavra que o tradutor coloca assim, vamos comer, né? E aí eu estava conversando com meu filho que gosta da língua japonesa, estava falando, não significa isso. Basicamente é uma frase que diz assim, eu dou graças por esta comida. Itakimasa. Isso aí. Itakimasa? Itakimasa. Faz até assim, em português até para brincar com que massa, né? Itakimasa, né? Que massa isso aqui, que comida boa. Eu tenho a impressão que no mundo que nós vivemos, que é o mundo do fast food, que é o mundo da correria, de uma trabalheira danada, nós muitas vezes perdemos a oportunidade de degustar e ser grato por uma simples refeição. Em vários filmes que falam de pessoas na pena de morte, tem um momento super especial, que é o quê? A última refeição do condenado. Eu vou contar uma coisa para vocês. Vai parecer trágico o que eu estou dizendo, mas depois eu espero ser um pouco mais animado. A refeição que a gente está comendo hoje pode ser a nossa última refeição. E não importa a sua idade. Deixa eu dizer isso. Nós tivemos uma tristeza muito grande lá na Unifor essa semana. Um trabalhador terceirizado nosso, um rapaz jovem. Eu chego de manhã para trabalhar, recebo a notícia, faleceu. Simples assim. Será que nós, eu sei que nós não devemos jogar um peso demasiado, mas eu acho que essa perspectiva que Salomão, né, o autor atribuído aqui do Eclesiastes, ele nos chama, dá graças pela sua comida, não no sentido de uma coisa mágica, né, de abençoar, para que se a comida tiver alguma bactéria, algum veneno, algum feitiço, não vai te pegar. Não, não é isso. Não é isso. É olhar para aquele prato de comida que alguém preparou para você, ou que você preparou para você, ou que você preparou para alguém, ou que você está comprando num restaurante, mas que tem mão, que tem trabalho, que tem história, que tem sentimento. Olhar para aquela comida e ser grato pela possibilidade de degustar, pela possibilidade de desfrutar, de se alimentar.
e ser grato por ela, pelo bom vinho que você está tomando, ou pelo guaraná, ou pela soda limonada, ou pelo suco de limão, ou pela água. Aquilo que te dá prazer. Esta ideia que Salomão aqui nos apresenta é não procurar e não ficar jogando a possibilidade da felicidade para um futuro distante. E aí ele continua: em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes, jamais falte óleo na tua cabeça. O que significa essa expressão? Eu fiquei pensando, pesquisando sobre isso. Alvas as tuas vestes e óleo na tua cabeça, vou tentar traduzir para o contemporâneo. É basicamente assim: bota uma roupa legal, bota um perfuminho e penteia o seu cabelo. Cuida de você. Eles passavam óleo na cabeça, justamente sinal de alegria, sinal de contentamento. Goste de você. Goste do seu corpo, aproveita a roupa que você tem, curta o perfume que você usa, ou que você ou não usa, mas esteja diante da vida com alegria, com felicidade, aproveite esse momento. E essa é, inclusive, os especialistas da saúde aqui, que podem dizer muito melhor do que eu, um dos indicadores da depressão é quando a pessoa não está cuidando de si mais. Já não quer tomar banho, já não quer cortar o cabelo, só quer ficar jogado, e é uma coisa terrível. Mas isso é uma condição de saúde. Mas nós podemos, no nosso dia a dia, cair nisso. Então, botar uma roupa bonitinha, bem cuidada, não quer dizer necessariamente uma roupa cara, mas uma roupa que você gosta, uma roupa limpa, uma roupa, um arrumadinho no cabelo, é importante porque você é o que você tem. Ele está dizendo, aproveita, se cuida, se apresenta, goste de você mesmo. E ele continua dizendo mais: goza a vida com a mulher que amas nos dias da tua vida fugaz, aos quais Deus te deu. Vive o seu amor. A mulher que você ama, o homem que você ama, a pessoa que você ama, as pessoas que você ama, viva este amor. Eu não sei por que cargas d'água nós aprendemos que as pessoas que estão próximas de nós são pessoas que nós podemos ser rudes, que nós podemos fechar a cara, que nós podemos não dar explicação, que nós podemos ser mal educado. Não! A pessoa que você ama, a pessoa que está perto de você, é a pessoa mais importante da sua vida. Então o que o pregador está dizendo é assim: vive essa vida, vive esse amor, aproveita, seja grato. Diga eu te amo, mas não diga só eu te amo romanticamente, meu Deus, agora vou... Não, diga eu te amo, inventa maneiras de dizer eu te amo. Será que a gente tem feito isso? Porque dá para dizer eu te amo falando no ouvido da pessoa. Tem pessoas que adoram, mas também tem outras formas de dizer eu te amo. Levar um café na cama, fazer um cuidado, preparar um chazinho, preparar uma sopinha quando a pessoa está doente. Simplesmente escutar a pessoa falando de alguma coisa sem querer dar resposta. Eu sou péssimo nisso, porque como o meu trabalho é muito de administração, toda vez que alguém fala um problema para mim, a minha cabeça já começa a pensar quais são as maneiras de resolver aquele problema. Às vezes, e a pessoa que eu amo já me alertou para isso, às vezes a pessoa não quer uma resposta, ela só quer que você ouça. Talvez não tenha resposta, mas você é o amor dela. Então escuta, só escuta. Presta atenção no que é importante para a pessoa. Vive, regala-te, aproveita, seja feliz com a mulher, com a pessoa que você ama todos os dias dessa vida fugaz. Não é no dia do aniversário, não é no dia dos namorados. Quer dizer, é também importante esses dias, mas não é só, é todos os dias. Claro, tem dia que a gente não está bem, tem dia que a gente está cansado, mas aí talvez seja o dia do outro cuidar da gente, talvez seja o dia do outro, e também, mas pensar, não permitir que a rotina, não permitir que a tristeza, a angústia, faça com que a nossa capacidade de mostrar amor seja isso, e não esperar um dia especial para isso. Tem uma história que eu contei lá em Lagos, vou contar aqui para vocês, que eu gosto muito, Rosimeire e eu ganhamos, quando casamos, um jogo de copos de água de cristal. Era uma das coisas mais bonitinhas que eu já vi, assim. Era muito fino, sabe?
Eu não sei nem como é que alguém fez aqui. Deve ter sido caro para quem presenteou. É um cristal tão bonitinho, tão fininho, parecia uma casquinha de ovo, assim. E aí, durante anos, como muitos, eu sei que vão se identificar com isso, onde é que ficou esses copos? Ficou no armário. Porque não tem a cristaleira, porque não tem não sei o quê, porque não tem a ocasião. E aí, já, sei lá, 20 anos de casado, aquilo começou a me incomodar. E numa das mudanças, eu peguei aquela caixa, abri, olhei e falei, vamos usar esses copos? Ah, não, mas não tem a cristaleira, não tem não sei o que e tal. E aí começou uma briga entre nós, porque assim, usa ou não usa os trem lá, os copos de cristal da Boêmia, sei lá da onde, que a pessoa que deu tinha algum recurso. E aí eu perdi a paciência, e quem me conhece mais de perto sabe que infelizmente isso não é exatamente uma coisa rara de acontecer. Perdi a minha paciência e falei uma coisa muito dura. Eu virei e falei assim, então tá bom, guarda e no dia do meu enterro, você usa, você no velório, você pega e bota lá para servir alguma coisa para as pessoas que forem lá no meu enterro. E ela ficou muito magoada com aquilo. E claro que tinha que ficar, porque eu fui um grosso. Mas passou um tempinho, e é claro que né, a gente também tem que se dar uma certa ajuda, deixou passar um tempinho e falou assim, vamos usar os copos. E eu só sorri e falei, vamos usar os copos. Hoje vocês vão usar coisa muito. Se vocês não beberam água num copo de cristal fininho desse, aproveite uma oportunidade, que é muito bom. É um negócio gostoso. Toca o seu lado, não é igual, é diferente do vidro, que é grosso. É um negócio delicado, é maravilhoso. E aí, o que aconteceu? A vida aconteceu. Porque aí eu estava lavando um copo um dia, quebrei um copo. Outro dia ela lavando, quebrou um copo. Outro dia alguém jantando com a gente, quebrou o copo. E sabe o que aconteceu com os copos? Todos quebraram. E quando o último quebrou, eu olhei para ele e falei assim, antes você do que eu. Eu estou aqui no seu fim, não é você que está no meu fim. Nós aproveitamos aquilo ali. E eu gosto de contar essa história para dizer, às vezes a gente fica guardando. Rubem Alves tem uma frase que eu adoro. Ele fala assim, a vida não pode ser economizada. Não é só as coisas, é a vida. Não deixa para amanhã coisa legal, mas também não precisa ser, se você eu não tenho esse plano, né, mas sei lá, eu gostaria de fazer o caminho de Santiago, de Compostela, caminhar 600 quilômetros. De repente não é caminhar 600 quilômetros fazer o caminho de Santiago. É fazer uma caminhada na Praça da Liberdade, é fazer uma caminhada aqui em Minas, é aproveitar o que a vida nos dá, mas aproveitar o momento, porque a vida, ela é efetivamente fugaz. E aí, ele diz, por final, ele diz uma coisa relativa ao trabalho. Tudo quanto te vier à mão, faze conforme as tuas forças, porque no além para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria. Não importa muito qual é o nosso trabalho. É claro que a gente procura trabalhar naquilo que a gente gosta, mas nem sempre é possível. E o trabalho não precisa ser tudo na nossa vida. Outro dia eu vi alguém falando uma coisa que eu achei muito interessante. Você faz o que você ama profissionalmente para ganhar a vida? Não. Não é o sentido da minha vida, não está naquilo ali. Porque não é toda a nossa vida. Mas aquilo que é o nosso trabalho, no momento que for, o pregador está dizendo, faz direito, faz com vontade, faz com gosto. Né? Tem de novo, história das xícaras, né? Meu irmão conta a história de um turista num monastério budista, e eles tomavam chá lá, e aí o cara falou que aquela xícara tinha, sei lá, 1000 anos, não sei o que e tal. E aí eu falei assim, mas vocês não têm medo de usar essa xícara e na hora de lavar a louça quebra? E aí o monge teria respondido, quando nós lavamos louça, nós lavamos louça. Talvez eu precise aprender isso para não quebrar o sol. Mas a ideia é, o seu trabalho, seja ele qual for, ele tem uma importância. Nosso querido, saudoso Pacheco, dizia, tem uma fala dele, uma vez nós aqui, salvo engano, eu acho que ele tem até um texto dele, que ele fala, todos os trabalhos são trabalhos para a falta do outro.
Se você costura porque o outro precisa de roupa. Se você é psicólogo porque o outro precisa de escuta. Se você é assistente social, é porque o outro precisa de cuidado. Se todos os nossos trabalhos, em geral, não são para nós mesmos, são para o outro, para uma falta do outro. E se é assim, também o nosso trabalho pode ser uma forma de amor ao próximo e de dedicação, e também de oportunidade. Para onde nós vamos no além, esse tipo de trabalho, esse tipo de relação, já diz o Eclesiastes, não vai ter. Então vivamos e aproveitamos isso. Então, a primeira perspectiva de enfrentar a fugacidade, a efemeridade, o fato de que a vida é breve, né, tempus fugit, né, que o tempo voa, que tudo passa muito rápido, é aproveitar cada momento com um olhar cuidadoso sobre aquele momento, vivendo com prazer, vivendo com intensidade um momento que nos é dado, porque isso será a nossa vida. Por último, tem essa fala de Jesus que alerta para uma outra coisa que já vinha se formando muito fortemente no primeiro século, um certo mercantilismo, não é capitalismo ainda, mas um certo mercantilismo, e uma certa idolatria da acumulação por si mesmo. E aí, eu diria que esta forma de pensar a vida como mera acumulação das coisas, como sentido da vida, ela vai contrariar essa primeira perspectiva aqui de Salomão, mas também a perspectiva de Jesus. Por quê? Porque a partir de um certo momento na história humana, foi possível acumular coisas, acumular dinheiro, acumular valor. E eu estou dizendo isso porque isso não é banal, não é uma coisa simples, né? Essa história que ele conta aqui do cara que tem uma safra grande e tem um celeiro, a própria ideia de agricultura, a própria ideia de celeiro, a própria ideia de planejamento, ela não é uma coisa banal. Quando a nossa espécie basicamente coletava e caçava, não tem acúmulo, não tem como guardar. Você não tem geladeira para guardar a carne, para congelar, não tem sequer agricultura. Quando a agricultura começa a se desenvolver e a possibilidade, inclusive com a invenção do dinheiro, de acumular valor, né? Você olha lá na sua conta bancária, lá no banco eletrônico, e tem um valor lá, não tem nada lá. Não tem um papel, não tem semente, não tem nada, mas você olha para aquele valor que está aí e fala assim. Você fala, e a gente fala, vamos ser sinceros, a gente faz muitas vezes igual esse cara aqui. Nossa, eu tenho ou sofremos porque não temos alguma coisa acumulada, ou ficamos, nossa, eu tenho tantos mil lá na minha conta para alguma necessidade, para alguma coisa, posso viver em paz. A ideia que Jesus está fazendo uma crítica aqui, e aí depois, o resto do capítulo, ele vai falar o famoso texto, né, de buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Ela aponta para o fato de que nós precisamos, o que nos tenta nos roubar disso, e nos roubar, inclusive, né, de aproveitar uma boa comida, de aproveitar uma boa bebida, de aproveitar o amor da nossa vida, que é a ideia de que nós devemos e precisamos acumular. E às vezes acumular para um futuro que nós mesmos não desfrutaremos. Como diz a história aqui, né? O sujeito lá enche os celeiros dele e fala, não, estou de boa, agora estou tranquilo. E aí alguém diz, você é um tolo, porque essa noite vão pedir a tua alma. Ou seja, essa noite você vai morrer. E o que você vai fazer com isso? O que vai acontecer com isso que você guardou? Não quer dizer, Jesus não está pregando a imprudência, o descuido, né? Algum grau de poupança, algum grau de reserva. Não é disso que se trata. É de transformar aquilo que é uma coisa para organizar a nossa vida num próprio sentido da nossa vida, no sentido da nossa existência. E aí, aqui aparece a palavra avareza, e lá em Paulo ele vai usar uma palavra que me chamou sempre muita atenção. Ele diz, a avareza que é idolatria. Por que a avareza, o amor ao dinheiro per si, por que ela é uma idolatria? Porque ela transforma
o dinheiro num Deus. Ele transforma a riqueza, o patrimônio, numa entidade a ser adorada. Tem toda uma série de teólogos que têm trabalhado isso, né? A ideia de que o capitalismo a religião do capitalismo, o capitalismo é sua própria religião, na verdade, na medida em que o amor ao dinheiro, e Jesus já diz isso em vários momentos, que não é possível servir a Deus e ao dinheiro. Tinha uma senhora numa igreja que eu fui pastor na minha juventude, que era uma pessoa que tinha muito medo, ela tinha uma formação evangélica muito estrita, então ela tinha muito medo de tudo que pudesse soar como adoração de imagens. Eu lembro dela fazendo uma questão, uma vez na escola dominical, que se usavam umas gravuras para contar histórias de Jesus e tal, e a preocupação dela com aquilo, que aquilo era um pecado, aquilo era um pecado, e não foi fácil exatamente contornar e ajudá-la a lidar com isso, mas eu lembro que a primeira vez que eu a visitei, todos os sofás da casa dela, que eram muito bonitos, estavam absolutamente plastificados, do jeito que vieram da loja. E aí aquilo eu fiquei pensando, por quê? Os filhos não podiam sentar no tecido daquele sofá que foi comprado, que era para eles, que era para ela, que podia sujar, eu entendo, mas será que aquilo ali não era uma idolatria? Será que às vezes nós não fazemos exatamente isso com o dinheiro que está na nossa conta, com o dinheiro que está, ou com os objetos que nós temos, como se eles não fossem, como diz a música, né? Uma música que eu não vou lembrar agora, mas eles desejam que você tenha dinheiro, mas que você tire algum tempo para, de vez em quando, olhar para o dinheiro e dizer quem é senhor de quem afinal de contas é dono de quem. É você que é dono dele, não é ele que é dono de você. Mas a ideia de uma acumulação infinita, de um fetiche em relação a isso, ela é alguma coisa que transforma a nossa vida pessoal numa vida refém, idólatra e pequena. E mais do que isso, o amor ao dinheiro como cultura mundial, ela é também a causa da miséria. Porque não é possível, com uma acumulação infinita como nós temos hoje, a possibilidade da acumulação infinita, que alguém possa ter trilhões sem que alguém não tenha nada. Porque a quantidade de recursos do mundo é limitada. E, portanto, se ela é limitada, se alguém tem em excesso, alguém terá falta. Então, a pregação de Jesus contra a avareza e a idolatria da avareza, a não limitação, é muito interessante como que a Bíblia, no Velho Testamento sobretudo, e as culturas antigas também tinham limitações para a acumulação. Porque se for deixar para o nosso desejo, né, eu ouvi uma vez que os gregos, as moedas deles eram um trem desse tamanho assim, justamente para não ter que acumular, não tem como acumular muito aquele negócio, que virava um trambolho. É chamado de crematismo. Por quê? Porque se nós nos deixamos seduzir por isso, nós vamos deixar de fora a outra coisa. E o que é a outra coisa? E aí é o que Jesus está dizendo a partir do versículo 22. O reino de Deus e a sua justiça. O reino de Deus e a sua justiça coloca para nós como a questão do enfrentamento da efemeridade da vida, o investimento naquilo que é eterno, naquilo que é, de fato, alguma coisa que tem valor per si e que não pode ser contado em dinheiro. E uma das coisas que nós precisamos aprender aqui com Jesus, junto com a ideia de Salomão, é de que viver a vida no nosso dia a dia, curti-la, mas reservar um tempo, reservar energia, reservar parte do nosso investimento de vida para aquilo que é eterno. E aí nós precisamos nos perguntar como é que nós podemos fazer isso. Uma das coisas que o cristianismo inventou ao longo da Idade Média era que se você pegasse o dinheiro e desse para a igreja, você ia ter um tesouro no céu, no sentido de que você ia ter uma recompensa futura. Isso me parece também uma forma de barganha.
O que é, afinal de contas, então, investir na vida eterna? O que é eterno? O que é eterno é a vida. A minha particular, não. A minha particular acaba, essa vida terrena acaba um dia. Mas a vida continua. Então, se eu invisto da minha vida, do meu tempo, do meu dinheiro, da minha energia, do meu afeto na vida de outras pessoas, eu estou me eternizando, eu estou me projetando para além da minha própria existência, e também essa é uma forma de superar a efemeridade da vida. Não apenas comer um bom churrasquinho, uma boa sopinha, não, isso também, porque eu tenho esse direito, e é bom que eu dê valor, mas também pensar que aquele investimento que eu estou fazendo, que aquele tempo que eu estou gastando, vai afetar a vida de alguém. No banquete do Platão, a filósofa que é a professora do próprio Sócrates, ela vai lembrar por que nós, e não só nós, mas os animais, defendemos tantos os nossos filhos. Inclusive colocando a nossa vida em risco. Nós fazemos porque nós olhamos para eles e vemos uma possibilidade de superar a própria existência que nós temos, de nos reproduzir no bem, ou reproduzir o bem que recebemos para o futuro. Mas não é só ter filhos, é construir alguma coisa, seja na vida pública, seja na comunidade, na nossa igreja, seja na escola, seja em qual for o espaço coletivo. Ao construir alguma coisa, você poder pensar que ao investir naquilo que é eterno, naquilo que é a justiça, o reino de Deus, e a ideia da justiça é que nós vamos produzir uma vida melhor. Produzir, ajudar a contribuir, às vezes com uma questão. Por exemplo, nós falamos aqui da igualdade de gênero entre os presbíteros. Pensar, produzir, investir o nosso tempo, o nosso afeto, por exemplo, para lutar pela igualdade de gênero, a igualdade entre homens e mulheres, a ideia de que as mulheres não são propriedade dos homens, talvez ajude que menos mulheres sejam assassinadas como são hoje, sejam socadas quase até a morte no elevador pelo próprio namorado. Porque os conceitos é que orientam a nossa vida e orientam a nossa ação. Ensinar os nossos pequeninos, as nossas pequeninas, que a coleguinha, que a menina é igual a ele e que merece respeito e vice-versa, é construir um mundo diferente. E construir um mundo diferente, que é diferente, porque você um dia gastou um tempo com a sua filha, um tempo com o seu filho, um tempo com os seus alunos, com os seus colegas de trabalho, para contribuir com uma ideia que vai salvar vidas, que vai trazer qualidade de vida, que vai trazer mais amor e que vai fazer um mundo melhor, porque você se projetou. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, o resto vai se ajustando, o resto vai se acomodando, porque nós podemos tanto aproveitar o hoje, o carpe diem, como investir para o futuro naquilo que é eterno. É uma maneira de enfrentarmos a efemeridade, a temporalidade breve que é a nossa vida sobre a terra. Que o Senhor nos abençoe.